Evangelho para o quinto domingo de Páscoa, João capítulo 15, versículos 1 até 8, conhecido texto em que Jesus se apresenta como a videira verdadeira. João 15, 1 a 8, lemos e fazemos pequenos comentários em cada texto, em cada versículo. Versículo 1, Jesus diz: Ego eimi he ampelos he aletine kai ho pater mu ho georgos estin. Eu sou a videira, a verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Queria chamar a atenção aqui de imediato para o adjetivo aletine, que qualifica aqui o substantivo ampelos, a videira. Por que Jesus estaria dizendo eu sou a videira, a verdadeira? Possivelmente porque ele faz um contraste com uma videira que não é verdadeira. Alguém disse que aqui Jesus usa verdadeiro no sentido de um antítipo para um tipo. Porque nós sabemos que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi chamado de videira, a videira de Deus, a parreira de Deus, ali onde Deus fez uma plantação. Quando Jesus diz eu sou a videira, a verdadeira, ele parece nesse sentido contrastar com aquilo que era um tipo, que era um modelo, mas ele é a videira definitiva, ou seja, ele é a plantação definitiva de Deus. Ele é o povo de Deus reduzido a um. E o pai é o agricultor. Em outras palavras, em última análise, e isso é um tom que aparece muito no Evangelho conforme João, por detrás da obra de Jesus está o pai que o envia, que o autoriza, que em última análise faz a obra por meio do Filho. Então, Jesus, a videira verdadeira. Versículo 2. Pan klema enemoi me feron karpon airei auto. Kai pan to karpon feron katairei auto hina karpon pleiona fere. Todo o ramo em mim não carregando fruto, aqui o verbo fero está sendo usado no particípio. Fero normalmente significa carregar, levar ou até mesmo tirar, mas normalmente é a ideia de carregar algo. Aqui ele é usado no sentido daquilo que a planta carrega, ela dá fruto, nós dizemos em português, né? Então, todo o ramo estando em mim não dando fruto, feron karpon, ele o tira. E todo o ramo, todo o que dá o fruto, aqui ele não menciona ramo novamente, mas todo o que dá o fruto, ele o purifica, katairei. Aqui nos vem aquela ideia da purificação, da limpeza. No caso de uma planta, nós diríamos ele faz a poda. É muito interessante que Jesus utiliza aqui como que um jogo de palavras. Na primeira parte do versículo, ele diz que aquele ramo que não dá o fruto, ele airei, ele o tira, arranca, o verbo airo. Aquele ramo que está dando fruto, ele katairei. As palavras são muito semelhantes aqui, os dois verbos, né? Ele o purifica, ele o poda. De uma certa maneira, cortar um ramo ou podar uma árvore é basicamente a mesma coisa. Mas aqui ele está falando de duas coisas diferentes, utilizando então para isso também vocábulos diferentes. Num caso, aquele que não dá fruto, ele diz, ele o tira, ele o arranca. Mas aquele que dá fruto, ele o purifica, ele limpa o que tem em volta para que ele possa produzir ainda mais fruto. Claro que chama muito a atenção aqui, que Jesus diz todo o ramo que está em mim e não dá fruto. Então a gente imediatamente se pergunta, mas como é que é possível estar nele e não dar fruto? Isso tem que ser entendido dentro das palavras que Jesus dirá logo mais, quando ele vai dizer que sem ele não tem como alguém dar fruto. Então há um paradoxo aqui, na verdade. Parece que o que ele diz é o seguinte, alguém aparentemente está ligado nele, mas o fato de não dar fruto demonstra que, a rigor, não está. Não está tirando o sumo da árvore para poder viver e, então, produzir fruto. Versículo 3. Ere himeis kataroi este diaton logon hon lelaleka himin. Vocês já estão limpos. Vocês já são limpos, ele diz aqui. Então, os discípulos dele estão num estado de limpeza. Em outras palavras, a rigor, Jesus não está dizendo para eles, vocês devem se tornar limpos.
vocês devem fazer todo esforço para se purificarem. Ele diz, vocês já estão limpos. E ele dá a razão para isso. Diaton logon, por causa da palavra. Quero chamar a atenção aqui que a preposição dia, ela é muitas vezes usada com logos, com palavra, no genitivo. E a preposição dia com o genitivo significa por intermédio de, através de, por meio de. Dá uma ideia de intermediação, de meio. Aqui não é o caso. Aqui a preposição dia é usada com ton logon, ou seja, com um acusativo, que dá uma ideia de causa, a razão que está por trás disso. Em outras palavras, é interessante que Jesus diz, vocês estão puros, vocês estão limpos por causa da palavra. Ele poderia ter dito, vocês estão limpos por meio da palavra. Em outras palavras, com perdão da redundância, Deus purifica por intermédio da sua palavra. É verdade, mas o que ele está dizendo aqui é algo mais. Vocês estão purificados por causa da palavra. Quer dizer, a palavra ela é a causa da sua purificação. E ele diz mais, por causa da palavra que eu lhes falei. Como é próprio em João, ele usa aqui o verbo lalel no perfeito, lelaleka, o que a rigor não chama tanto atenção como quando acontece num dos outros autores bíblicos. João usa muito o perfeito. Em todo caso, se nós vamos levar mais adiante, a ideia do perfeito, um ato consumado, um ato pronto, algo realizado, cujo resultado se pode perceber. Então, a palavra que Jesus proclamou para eles, esta palavra é a causa deles serem puros, deles serem limpos. Eles já estão limpos. A palavra os deixou limpos. É interessante essa ênfase que Jesus dá aqui no texto. Continuando, versículo 4. Meinate en emoi kaego en himin. Permaneçam em mim. Aqui nós temos o verbo meno, usado no imperativo auristo, ativo. Permaneçam em mim. Fiquem em mim, ou fiquem comigo. E eu em vocês. Notem que há aqui um imperativo, né? Um imperativo auristo, que muitas vezes dá a ideia de algo urgente, né? Permaneçam comigo, sim, desde já, né? E também há uma promessa, e eu em vocês, eu estou com vocês, eu permaneço com vocês. Katos to klema udinatai karpon feren af heautu ean me mene ente ampelo. Vamos ver essa primeira parte primeiro. Como um ramo não pode dar fruto de si próprio se não permanecer na videira, olhem que é importante o que ele está dizendo aqui. Um ramo separado da videira, ele está morto. Quer dizer, um ramo que não está conectado à videira, ele não pode produzir fruto, obviamente. E aí Jesus vai dar a consequência disso. Hutos, udehimeis ean me en emoi menete. Da mesma forma, assim, nem vocês, se não em mim permanecerem, se não permanecerem em mim. Aqui é usado o menete no subjuntivo, né? Dando uma ideia de futuridade, né? Então, assim como um ramo não tem como produzir algo desconectado da videira, da árvore, um discípulo de Jesus não tem como produzir algo desconectado dele, né? E permanecendo nele, o que é muito importante. O verbo meno é bastante usado em todo esse capítulo 15 de João. Aliás, em todo o Evangelho de João, ele é bastante utilizado e dá essa ideia de uma permanência em comunhão. Versículo 5. Egoemi he ampelos himeis ta clemata. Aqui Jesus coloca de uma maneira bastante explícita, então, aproveitando o exemplo que ele está dando da videira. Eu sou a videira. Ele já nem precisa mais dizer que é a verdadeira, ele é a videira. E vocês são os ramos. Homenon enemoi kaego en auto hutos ferei carpon polin. Aquele que permanece em mim. Aqui nós temos um particípio presente ativo, né? Aquele que continuamente está permanecendo em mim, aquele que está em comunhão contínua comigo, e eu estou nele, este dá muito fruto. Então a comunhão com Cristo é a razão pela qual alguém dá fruto. Há pouco ele havia dito que a palavra que ele disse, essa palavra foi a causa deles estarem limpos, já podados. De uma certa maneira, a figura que a gente tem aqui é que a palavra serve de poda. A gente sabe que a poda implica em corte
de uma certa maneira, num ato quase que de violência. Né? Talvez a comparação possa ser feita aqui com a palavra de Deus, que mata e vivifica, uma palavra de lei e de evangelho. Então, eles estão puros por meio dessa palavra, que agiu na vida deles, condenando o pecado, matando o pecador, vivificando-o, ressuscitando-o para essa nova vida em Cristo. A palavra fez isso. E aqui ele diz, vocês estão permanecendo em mim, e eu estando em vocês, vocês vão dar muito fruto. Quer dizer, o fruto, então, está diretamente ligado a essa conexão, a essa comunhão com Jesus. E ele continua, Hoti choriz emu udinaste poien uden. Porque, sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso é uma palavra bastante taxativa de Jesus. Aqui nós vemos aquela verdade de que Jesus não se curva ante o politicamente correto. Né? Não há muitas formas, mas há apenas uma forma. Você não pode fazer absolutamente nada sem Cristo. Evidentemente que ele está falando diante do Pai, diante de Deus. A permanência em Cristo, ela é absolutamente necessária para que alguém possa fazer qualquer coisa dentro do reino de Deus. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, é lançado fora. Eblete exo, aqui o verbo balo, no auristo passivo, ele é lançado para fora, é jogado para fora. Rostoclema, como o ramo. Cai exerante, xerai no verbo secar, aqui está sendo usado no auristo passivo, ele fica seco, é um uso intransitivo do verbo, ele fica seco. Cai sinagosin e o reúnem esses ramos, sinagosin altar, cai eistopir balusin, lançam para o fogo, cai caietai, e é queimado. Talvez a gente poderia perguntar quem é que é o sujeito desses verbos aqui na terceira pessoa do plural. Né? Diz aqui que eles reúnem esses ramos que são arrancados, que não produzem fruto, que não estão ligados à videira, que estão secos. Né? Quem são esses que reúnem os ramos e jogam no fogo, lançam lá para o fogo onde ele é queimado? Em outros textos se fala que os anjos, no juízo final, irão coletar. Né? Jesus usa palavra semelhante lá em Mateus, no capítulo 13. Né? Aqui não é explícito isso. Versículo 7. Ean meinete enemoi kaita rematamu en himin meine. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Notem que aqui ele usa não mais o logos, mas usa rema, plural de rema, rematar. Rema que são palavras também. Esse termo rema, ele vem de um verbo reo, que significa literalmente fluir, correr, é como um rio que corre, que flui. Nesse sentido, as palavras que fluem de Jesus, as palavras que brotam dele. Interessante que o próprio Jesus, nesse evangelho, é chamado de Logos. Ele é a palavra de Deus, ele é a fonte da revelação divina. E ele diz aqui, se vocês permanecem em mim, minhas palavras em vocês permanecerem, ho ean telete aitesaste, o que porventura vocês quiserem, peçam. Aitesaste é o imperativo auristo médio, do verbo aitel, pedir, é um verbo bastante usado para oração. Então, aquilo que vocês porventura quiserem, peçam. Kai genesetai himin, e acontecerá para vocês. Então, essa permanência do discípulo em Cristo e a palavra permanecendo neles, lhes permite não apenas produzirem fruto, mas lhes permitem chegar até Deus com confiança para pedir aquilo que eles querem e isso lhes será dado. Claro que aqui alguém vai dizer, opa, mas é um cheque em branco que Jesus está dando para os discípulos, quer dizer, tudo que vocês eventualmente quiserem, qualquer coisa, enfim, no mundo, vocês podem ter certeza que vão ganhar, desde que vocês permaneçam em mim. Novamente, é um texto que tem que ser lido no seu devido contexto. Né? Jesus fala mais vezes essa proximidade do Pai que tem todo aquele que está em Cristo, que está no Filho. E isso nos permite chegar ao Pai como um Pai amoroso que quer atender os seus filhos. Evidentemente que, como todo pai amoroso, ele não dará aos seus filhos aquilo que lhes prejudique.
Ele não dará aos seus filhos aquilo que eles pedirem mal, aquilo que eles pedirem para o seu próprio mal. Então, novamente, tem que ser lido isso aqui dentro do contexto de toda a oração que é feita a Deus, e também vale aqui o seja feita a tua vontade, porque o discípulo saberá suplicar aquilo que ao Pai apraz dar aos seus filhos. O discípulo saberá pedir aquilo que ele realmente precisa. E onde ele pedir mal, ele ainda assim é protegido pelo Pai para que não receba aquilo que lhe cause este mal. Ainda versículo 8, en tuto edoxaste ho pater mu. Nisto foi glorificado o meu Pai. Aqui nós temos um verbo doxazo no auristo passivo. O meu Pai foi glorificado. Jesus usa um auristo para falar de algo que em si já está completo. Como é que o Pai foi glorificado? Bem, logo após nós temos um rina. Normalmente o rina é traduzido como a fim de que, dando ideia de finalidade e sendo seguido por verbos no subjuntivo. A maioria das traduções aqui colocam simplesmente um que. O Pai ele é glorificado nisto, em que carpon polin ferete, em que muito fruto vocês deem, kai geneste emoi matetai, e venham a se tornar discípulos meus. Aqui novamente tem uma questão interessante. Tá? Este produzir fruto e tornar-se discípulos, nós temos que falar um pouquinho mais sobre essa última parte. Tá? Isto é o que glorifica o Pai. De uma certa maneira, é o que as traduções nos levam a reconhecer. E é possível que dê para entender dessa forma. Né? Quando filhos de Deus dão fruto, isso é uma evidência de que eles estão ligados à videira, ou seja, estão ligados a Cristo. E estar ligado a Cristo glorifica o Pai. E desta maneira eles se demonstram ser discípulos. O verbo ginomai, que aqui é usado, geneste emoi matetai, se tornarão meus discípulos. Ginomai pode significar também mostrar ser, ou seja, revelar o que se é. De uma certa maneira, à medida em que eles dão esse fruto que advém do seu vínculo com Cristo, eles mostram ser discípulos dele. Isso se torna perceptível. Aliás, se torna perceptível de certa maneira e com certos limites até diante dos homens. Por outro lado, também dá para dizer, fazer uma outra leitura desse texto. Nisto o meu Pai foi glorificado. Nisto em quê? Ora, que o Filho, sendo a videira verdadeira, cumpre aquilo de maneira plena que antes, de uma maneira preliminar, foi realizada por Israel como o povo de Deus, o lugar onde Deus se manifestou. Aqui agora, na videira verdadeira, Deus se revela de forma plena, total. E ao estarem ligados com Cristo, os discípulos permitem que o Pai seja glorificado. Sempre é bom lembrar que glorificar, doxazo, aí vem do substantivo doxa, glória, tem muito a ver com manifestação, com brilho, com revelação. A glorificação de Deus se dá quando se diz quem Deus é, quando se pronuncia aquilo que Deus de fato é. Nada que nós coloquemos para Ele, nada que nós demos a Ele que Ele já não tenha. A única maneira de glorificar a Deus é, estando em Cristo, reconhecer quem Ele é, reconhecer a sua glória, reconhecer a sua misericórdia, reconhecer a sua graça. E desta maneira vivem e se mostram os discípulos. Uma palavrinha final sobre esse texto. Aliás, duas observações. Primeira, olhando o calendário litúrgico. Nós estamos aqui com esse texto no 5º domingo de Páscoa, ou seja, estamos com um texto dito por Jesus na noite em que ele foi traído. Né? Se nós olharmos imediatamente antes aqui do texto, Jesus está com seus discípulos reunidos, e inclusive ele diz lá no final do versículo 14, levantem e vamos daqui. Né? Então, é um texto que aparentemente ele está falando com eles na medida em que eles estão já se dirigindo ao Getsêmani. É um texto anterior à morte e ressurreição de Cristo, e nós o lemos no 5º domingo de Páscoa. Bem, é que essas palavras de fato se cumprem e se realizam de maneira plena na ressurreição de Cristo.
quando ele, sendo aquele que é demonstrado a videira verdadeira, traz para junto de si muitos outros e os carrega para a vida e com a vida. Essa é uma observação. A outra é que chama a atenção o seguinte, Jesus diz nesse texto que ele é a videira, e mais adiante vai dizer, e vocês são os ramos. O que chama muita atenção é que Jesus não se afirma como o tronco e os discípulos os ramos, como que conectados a ele meramente. Mas ele diz, ele é a videira como um todo. Ora, os ramos fazem parte da videira. Os ramos não são externos a ela, eles não são adicionados a ela, mas a videira engloba tudo isso. Me parece que aqui nós temos uma figura muito bonita do que acontece no batismo. E aí, novamente, a ressurreição de Cristo nos vem à mente, né? Pela ressurreição de Jesus, ele nos dá uma nova vida que nós conquistamos, recebemos gratuitamente no nosso batismo, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo. A videira verdadeira, a planta inteira é Cristo, na qual nós somos enxertados no nosso batismo. Nós entramos numa comunhão íntima com Deus em Cristo, em nosso batismo, e somos mantidos, como ele diz aqui no próprio texto, pela sua palavra. Então, o Cristo ressurreto vem à sua igreja e a assegura que a sua igreja está purificada por causa da palavra que a igreja ouviu. Ele traz esse imperativo de que permaneça-se na palavra, porque é a única maneira de dar fruto, mas ele deixa claro que há uma comunhão muito íntima entre os seus discípulos e ele, sendo ele a videira, a planta, e ele sendo parte dessa planta, ele sendo os ramos que foram introduzidos, como disse, por meio do batismo. E assim também todos os cristãos, pelo batismo, se tornam unidos a esta videira e dela tem o sumo, a força para produzir o fruto que vai glorificar o Pai, que vai dizer quem o Pai é. É isto.